Beleza. Olá, sou Francisco Bittencourt e nós estamos dando início a mais um podcast, Liderando com Bita. O convidado de hoje é o professor Álvaro Vilarinho, que já esteve conosco anteriormente, mestre em Economia Empresarial e Finanças pela Escola de Economia e Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas. E o tema da nossa conversa de hoje é, em continuidade ao que ele nos apresentou anteriormente, é People Analytics, um estudo de caso. Álvaro, seja bem-vindo. E vamos então Obrigado. começar a nossa conversa. Vamos sim. Boa tarde, Bittencourt. Boa tarde a todos. Então, a ideia é a seguinte, né? Hoje, como a gente tinha falado no podcast passado, pessoas é o que vai fazer a mudança dentro das empresas, tá ok? E dentro desse aspecto, eu trouxe para você um caso bem interessante de um banco de dados. Deixa eu colocá-lo aqui, sobre People Analytics, porque a gente fica falando o que é People Analytics e fica numa, não vou dizer uma retórica, mas assim fica um pouco etéreo o assunto, né? Então imaginem vocês que eu tenha um banco de dados de uma empresa, essa empresa ela é voltada para a área de biotecnologia e só até abrindo um pouquinho mais biotecnologia é inovação, gastos com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, você tem a invenção, na realidade, você tem inovação, que aí são novos remédios com experimentações, depois insere esses remédios no mercado com novos consumidores, nichos de mercado, e você tem a vantagem competitiva pela difusão desses produtos frente às pares de mercado. Tá? Então, esse dado, né, esse banco de dados de uma empresa que está nesse segmento, é composto por 1.470 observações, quer dizer, de colaboradores, com 31 observações para cada colaborador, e você tem várias. Eu vou abrir aqui o Excel para dar uma dimensão desse banco de dados. Tá? Então, você tem desde a idade, o nome das pessoas foram omitidos por uma questão de segurança, né? De confidencialidade, se fez turnover, se viaja, departamento, distância, nível educacional, formação acadêmica, satisfação com a cultura da empresa, sexo, taxa horária, nível de envolvimento, cargo, aqui seria o job title que elas ocupam, satisfação com o trabalho, estado civil, salário, taxa mês, e assim você tem vários dados, um a um. Então, quando você tem assim, um grande banco de dados, e esse é até pequeno, né? Como é que eu consigo transformar dados em informação? Tá? Esse é o grande motor, então, de data science, que é você permitir com que, primeiro, os gestores tomem decisões mais assertivas, tá? Segundo, você melhore as suas operações. Terceiro, você contribua com a formação do retorno pelo investimento em qualquer organização. Tá? Então, a área de pessoas, dentro desse caso, ela está interessada em formular uma ação estratégica. E ela necessita saber, primeiro, por que as pessoas se desligam da empresa voluntariamente. Segundo, existiria algum modelo em machine learning capaz de predizer o turnover? Quer dizer, Isso, só uma observação. Essa lâmina aqui nos mostra a demanda da organização e que exa- gera o estudo, certo? exatamente isso. Ah, ótimo. Exatamente isso. Tá? Uhum. Então, com base nos dados, a gente vai tentar formular, vai tentar não, né? A máquina vai nos mostrar algumas variáveis críticas, né? Então, assim, a gente começa, então, primeiro, o ponto que eu sempre gosto, e é o aspecto da comunicação, quer dizer, a gente tem que ter um foco no nosso público, e eu sempre digo que quando você fala, as pessoas tendem a ouvir, mas quando você mostra dados e por meios gráficos, os olhos das pessoas brilham. Então, a função de apresentar é uma função de cativar público, tá? E a visualização desses dados e a comunicação com os dados em geral, na realidade, ela começa a entrar numa interseção
entre o que seja ciência e arte. A ciência é a ciência de dados e a arte de se comunicar de uma forma efetiva e cativante para o seu público. Então, quando a gente faz um estudo preliminar das variáveis, a gente começa a observar que 16% do corpo do banco de dados, né, as pessoas fizeram turnover. Tá? Então, seria quase aproximadamente 20% da empresa. E é uma empresa de biotecnologia. Tá legal? Então, 230 funcionários se desligaram voluntariamente da empresa. Quando a gente analisa sexo por salário, a gente não vai ver muita diferença. Tá? A mediana ali entre 5 mil e a média entre 6 mil dólares, enfim. E sexo não é uma variável crítica. Tá? A mediana, que é essa linha do meio aqui, que eu estou passando o mouse, ela é muito próxima uma da outra. Então, não vai ser essa a variável Uma variável crítica. Perfeito. crítica. Né? Uhum. O Estado Civil, você nota que as pessoas solteiras, nesse rosa aqui, as que mais fazem turnover, seguido pelos casados, e terceiro ponto, os divorciados. Tá? Então, o Estado Civil já começa a chamar uma atençãozinha. O Uhum. turnover ocorre para quem viaja muito pela empresa. Quem não viaja tem pouco turnover. Quem viaja frequentemente tem um pouquinho mais. Agora, quem não viaja e viaja raramente, sai muito mais da empresa. Então, até um contrassenso. Turnover por departamento nos chama a atenção porque, como é uma empresa de invenção e é uma empresa que tem gastos em pesquisa e desenvolvimento, é justamente a área que mais tem turnover. A área de pesquisa e desenvolvimento ela tem um turnover muito elevado. A segunda área é a área de inserção, que é a área de vendas, Uhum. onde você vai buscar novos consumidores, novos nichos de mercado. Então, você tem dois vetores, né, ou duas áreas que são críticas na empresa em que ocorrem o turnover de forma muito, muito elevada. Tá? Por idade, também é um outro fator. As pessoas, a maioria das pessoas são jovens, entre 18 e 35 anos. Hoje, numa longevidade, você pode dizer que essas pessoas são bem jovens mesmo. Tá? 49% da força de trabalho está numa faixa entre 18% e 25%, e 18% na faixa entre 35 e 40. Tá? Então, essa força de trabalho até 40 anos, só para você ter uma ideia, ela vai representar quase 70% da organização. Perfeito. O histograma, né, e aí a densidade do atributo idade, as pessoas têm uma média ali entre 35, uma faixa etária entre 35 e 36 anos, então uma empresa com bastante jovens. Horas extras, então, para o pessoal de horas extras, o pessoal mais novo, eles fazem muita hora extra, tá? Em relação ao pessoal de 40, e assim vai declinando até 60 anos. Tá? É um fator crítico. A formação acadêmica também é outro fator crítico. Você vê que Uhum. nessa área, entre 18 e 35 anos, nesse espaço aqui à esquerda, você vê que a maioria das pessoas ocupam a área de ciências da vida, né? Life science. E a outra parte, que está nesse azul, eles são médicos. Então, você vê que, de novo, a empresa tem algumas questões a fazer. Por idade, né? E os cargos por idade. O maior cargo ele é cientista, tá? É pesquisador. O segundo cargo ele seria de... Ai, cadê você? Representante de vendas, É o tá? E o último. terceiro de técnicos de laboratório. Então, você tem Uhum. assim, de novo, a gente está caminhando com os dados para uma descoberta, né, nessa área. Nível de envolvimento das pessoas, entre 18 e 35 anos, você poderia colocar numa escala entre 0 e 4, entre 2 e 3, 50%, 75%, mas tem gente que está entre 1 e 2. Tá? E tem gente também que está muito pouco envolvido na empresa, tá? No primeiro, naquele perfil
que a gente falou de 18 a 35 anos. Certo. Equilíbrio profissional, você vê que o pessoal tem um equilíbrio profissional muito elevado, entre 2 e 3, tá? Que é sempre nessa escala, entre 0 e 4, o pessoal está entre 2 e 3. Stock options raramente recebem, estão na faixa entre 0 e 0,5, muito baixo, pessoal. E a satisfação com a cultura. A satisfação com a cultura da empresa é muito baixa, baixíssima, por sinal. Aliás, em todas as faixas, a satisfação com a cultura ela é um ponto crítico. É mais elevado. É mais elevado. Aí as evidências, as variáveis críticas, pré-desdobramentos, eu vou usar o R para mostrar para você como é que é essa ferramenta de ciência de dados. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o R. Bem-vindo ao R. O R foi um programa criado lá no Vale do Silício, e aí depois eles disponibilizaram para mercado, né? Para mercado até de forma graciosa e para a ciência de dados. Tem alguns dados, deixa eu só puxar aqui, eu não quero ser muito extenso nessa parte. Primeiro, a gente começa, então, a chamar os dados, tá? Ele vai lendo esses dados, tá? Já leu, aí deixa eu ir buscando aqui. Então, você tem todos os dados dele, removendo alguns dados que são não representativos, plotando, então, a primeira função, ele já tem aqui o tipo de variáveis que são, tá? Tranquilinho, só que é a preparação dos dados, que é o que dá muito trabalho para o analista de dados. Aí trouxe aqueles dados para a língua pátria, sumarizei os dados, transformei em dados, aí começa então, né? Aí faço aqueles gráficos que eu tinha te mostrado primeiro, né? Então, 16% fazem turnover, aí você vai vendo, verificando um a um, tem as assimetrias, 35 Então, anos que é a e só um moda. detalhe: todo esse resultado que você está me apresentando foi o sistema quem, digamos assim, elaborou, né? Isso, A conclusão, é, perfeito. o analista de dados, ele vai, na realidade, ele vai Sim. montando, ele vai fazendo contando uma história, tá? E ele vai analisando esses dados juntamente, óbvio, com a área responsável, porque a Perfeito. área responsável conhece os dados. Faz sentido isso? Não faz sentido? Né? Então, tem que ter um entendimento do negócio que você está para que, trabalhando numa equipe multidisciplinar, que a gente até falou isso na aula, no podcast passado, você tenha, então, um ganho exponencial de entendimento e desdobramento dessas ações. A área de Aí você gestão de pessoas acompanha esse trabalho do analista de dados ou recebe depois o trabalho concluído? ela vai ter que entrar nesse circuito. Ela Uhum. vai ter, porque ela tem as perguntas, tá? Perfeito. Que ela vai fazer. O analista de dados, ele simplesmente ele vai modelar para tentar responder as perguntas da área responsável com Uhum. base em evidências, né? Com o que os dados estão mostrando para ela, Perfeito. tá certo? Então, não é pegar a pesquisa pronta, é trabalhar junto nessa equipe multidisciplinar e, a partir daí, uma vez que você desdobrou, quer dizer, uma vez que você teve um entendimento dos dados, e aí sim você vai, e fazendo sentido esse entendimento, você vai desdobrar para as áreas. Tá? Então, por enquanto, o que a gente chama, o que a gente está fazendo aqui, é uma análise exploratória dos dados. Por enquanto, só Uhum. estou explorando, vendo como é que são esses dados e tentando e contando uma historinha, né? Bom, a frequência, aí todos os gráficos que eu tinha mostrado, eles vão, Sim, vão aparecer aqui, tá? Isso é o analista de dados que está fazendo com base na demanda que o RH está perguntando, tá? perfeito. Perfeito? Então, a gente tem alguns dados aqui interessantes. Turnover por departamento, turnover por viagem,
horas extras, está tudo bonitinho. Tá? E aí vários sumários, vários resumos estatísticos que a gente está mostrando, pagamento de stock options, equilíbrio profissional, sabe? Tudo isso a gente já mostrei na apresentação. Isso, sem dúvida. E você vê que o sistema ele é muito rápido, sabe, Uhum. Bittencourt? Uma vez que você montou o design, eu poderia ir para a última linha e apertar um Enter, ele já leria tudo. Tá? Estou passando aqui passo a passo. Aí começa, então, o trabalho do analista mesmo para pegar os modelos. Tá? Então, criar um primeiro modelo. Esse primeiro modelinho ele já está rodando, faz a predição. E o modelo, então, esse primeiro modelo que ele vai criar, então, ele vai te dar aqui um grau de confidencialidade, de certeza, de acurácia, Uhum. de 87,95, podendo chegar a casa de 90% de chance Perfeito. de previsão de demanda, de turnover. Eu Uhum. sei que o Álvaro, que trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, ou na área de data science, ele vai sair, ele tem uma probabilidade de 90% de sair da minha empresa, sabe? Então esse é que é o foco, né? Perfeito. Aí é um segundo modelo, árvore de decisão, e um modelo que eu gosto muito, particularmente, é o de floresta randômica, porque esse de floresta randômica, ele tem uma precisão bem legal, na casa de 88%. Ele vai me dar isso aqui, que é o grande barato do negócio. Ele vai me dar exatamente as variáveis críticas. Você Uhum. consegue ver, grandão? Consigo, consigo. Consegue? As Perfeito. variáveis críticas que o RH tem que tomar as ações. Então, assim, né? Quais são? Se a gente fosse separar, né, o urgente do importante e fôssemos pegar as 4 primeiras variáveis críticas, quais seriam as ações que o RH deveria tomar em relação a salário, tá? E em relação à idade? Então, como é que eu poderia casar idade, salário e entregar um pacote bacana para esse pessoal? Distância do trabalho, como é que eu poderia também vincular um trabalho, uma bonificação, né? Sim. Uma ajuda de Uhum. custo, e, sobretudo, a questão de horas extras. As horas extras elas vão sair como a quarta maior demanda, como a quarta maior variável crítica no meu Uhum. processo. Depois vem aumento salarial, anos na função, tempo da última promoção, satisfação com a cultura, com stock options, com equilíbrio profissional, com a satisfação do trabalho, satisfação social também é outro ponto, né? Nível de envolvimento, departamento. Interessante que a satisfação no trabalho e a satisfação social não cheguem a ser os pontos críticos mais emergenciais, né? É um Exatamente, fenômeno interessante. exatamente. As variáveis críticas estão aqui. As pessoas saem É. efetivamente por um salário. E como essa Uhum. área, né, imaginando aqui, né, como essa área ela é uma área de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, você perder funcionário e esse funcionário levar todo aquele acervo de, de invenção, né, de pesquisa e Sem dúvida desenvolvimento que ele nenhuma. fez e de inovação, né, daí você não está perdendo funcionário, você está perdendo aquele Conhecimento, né? potencial, o conhecimento. Conhecimento Conhecimento tácito, né? tácito, Isso é exatamente verdade. isso. Aham. Aí você pode plotar, né, aqui, e você pode fazer também, inclusive, aí são N modelos que o analista de dados ele vai testar para que dê uma acurácia melhor. Esse aqui também é muito interessante, é a rede neural. Se ela demora um pouquinho, que ela vai tentar descobrir alguns padrões entre os dados, e depois mas ela é um pouquinho preguiçosa, sabe? Mas não, preguiçosa porque aqui já saiu. Já saiu. Então você entra. Isso aqui é como se fosse um neurônio humano, Uhum. né?
Então, você tem todas as variáveis ingressando na rede. Aham, Aqui é o centro do neurônio, né? uhum, Ele vai, o núcleo, né? Ele vai convolucionar essas variáveis, encontrando significados, e depois, então, ele tem o dendrito terminal, que é o resultado. E aí a resposta aqui é uma resposta de classificação binária. sim, Ele vai fazer turnover ou não vai fazer turnover, sabe? Então, se eu pegasse os meus dados que o RH tem e colocasse na rede neural, a rede neural com uma probabilidade, ela diria que eu sairia ou não sairia da empresa. Essa perfeito. probabilidade, ops, fiz aqui alguma besteirinha, essa probabilidade aqui, ela seria na rede neural na ordem de 87%. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente tem utilizado. Né? Uhum, E isso aqui serve não só para questões de People Analytics, que é o que eu gosto particularmente dessa área, mas uhum, também por churn, churn é a saída de um cliente, de uma empresa. sim. Enfim, tudo que você tiver assim, sai, não sai, ou seja binário, 0, 1, você pode utilizar essa Bittencourt. Sim. Ah, pensei que você tivesse caído. Não, não Então, tem não. você pode utilizar essa ferramenta que é bem interessante. Por exemplo, imaginando até uma questão de crédito. Você vai pagar ou vai ficar ou vai inadimplir? A máquina que vai estar te dizendo. Então, a gente está caminhando para um mundo no qual a máquina ela vai apoiar muito a gestão, está voltando para o RH, muito uma gestão muito proativa, no sentido de você criar políticas, de você entender, ao invés de ficar olhando passado. Na verdade, a gente está com foco no futuro. Na realidade, o que a gente percebe é que o sistema proposto, o People Analytics, ele dá fundamento ao que no passado tinha muita elucubração. Na realidade, quer dizer, à medida que você analisa e fundamenta os dados, chega a conclusões mais objetivas, há uma tendência a que a decisão seja mais coerente. Eu também acho. Tá? Eu acho que a gente sai naquilo que o Neil deGrasse Tyson ele fala, é você sair de crenças para você ter a informação. Sem dúvida nenhuma. Você sabe? Então isso é bacana, isso é legal. Eu acho que isso vai ser uma contribuição em todas as áreas. E de novo, esse processo ele vai começar lá em 2007 no Google, onde eles queriam inovar em pessoas como eles inovavam em produtos, Perfeito. sabe? O primeiro design desse negócio foi para seleção de trainees que estivessem adequados ao que o Google esperava desse corpo de novos talentos para a empresa. Álvaro, nosso tempo está se esgotando e eu, no início, fiquei preocupado com a possibilidade de mostrar todo o material, mas, sem dúvida nenhuma, para quem, como eu, faz parte da velha guarda de gestão de pessoas, eu gostaria imensamente de estar começando agora, para Não, poder é dispor. maneiro. Isso é Mas é muito alguma legal. coisa extremamente interessante, né? É, é Ou um, seja, decisões tomadas com almofadas que dão fundamento à sua decisão. Muito bom. Exatamente. Né? E assim, cada vez mais, né, o RH, por ser estratégico, de novo, né, como a gente está passando por uma transformação digital, não é uma questão de si, mas vai ser de quando e como isso Exatamente. vai entrar, não é isso? E Álvaro, vai entrar. sem dúvida nenhuma. Álvaro, quero agradecer mais uma vez, foi ótimo. Eu realmente fiquei impressionado com os dados e a consistência e todos os 65 anos de profissão aqui passaram na minha cabeça. Agradeço imensamente a você essa colaboração. É Tenho isso. certeza que voltamos a nos conversar. Sempre, Tá sempre, certo? sempre. Tá bom, meu querido.
Um grande abraço para você e uma Muito ótima semana. E um abraço e uma ótima semana aí para todos. obrigado. Nada, um abraço. Tchau. Estamos concluindo mais um podcast Liderando com Bita. Você poderá ter acesso pelo YouTube e pelo Spotify. Se tiver algum comentário, se tiver alguma observação a fazer, não deixe de curtir e nos trazer essa informação. Obrigado. Até a próxima oportunidade.